Quinidária é um grupo que apresenta uma grande diversidade, como pode ser observada, apresentando inicialmente 3 classes. Hoje já existe o desmembramento em uma 4ª classe. A primeira classe sendo Anthozoa, que são quinidários que têm a forma polipóide, aqui um pólipo solitário, 2 pólipos solitários. Também existem formas coloniais, mas sempre somente forma polipóide, não existe forma medusoide. Os grupos com forma medusoide, grupo da classe Scyphozoa, bem característico, são medusas maiores, né? O pólipo é muito pequeno, não dá para ver quase, precisa de microscópio. As medusas são grandes, né? Dentro dessa classe está sendo desmembrada a classe Cubozoa, né? Que tem uma diferença, os tentáculos estão dentro desses pedalhos, né? Apresentam os tentáculos nessas estruturas na forma de remo. E depois nós temos a classe Hydrozoa, que se caracteriza por apresentar, na fase polipóide, tipos diferentes de pólipos. Aqui tem uma colônia, né, com vários pólipozinhos pequenos aqui. E a fase de medusa é bem menor do que as fases medusoides dos outros grupos, né. Em Hydrozoa, a gente também possui corais, os corais fogo. Os Quinidária também têm uma característica bem peculiar, que é a simetria radial. A simetria radial permite ao animal perceber o ambiente de 360 graus à sua volta. Isso também se reflete no sistema nervoso desses animais, que é uma rede neuronal difusa, não centralizada. E essa também é uma diferença dos animais de simetria bilateral, que apresentam um sistema nervoso concentrado na região anterior, formando a cefalização. Os Quinidária têm uma novidade evolutiva em relação aos porífera, que é o surgimento da cavidade gastrovascular. Aqui eu abrindo um pólipo, eu posso observar, nós podemos observar que existe uma cavidade, o alimento vai entrar através da boca e vai ser digerido nesta cavidade. Então esta cavidade, como o nome está dizendo, gastrovascular, ela serve tanto para a digestão quanto para a circulação de água dentro do organismo, e essa circulação de água também vai fazer a distribuição de alimento e todas as características da circulação. Na fase medusoide, nós também podemos ver a cavidade gastrovascular, observando as 4 bolsas gástricas. Com um estômago central. Estamos numa praia arenolodosa, num momento de maré baixa, que é adequado para observarmos e coletarmos pequenos invertebrados da região entre marés. Aqui nós encontramos uma renila, que é uma colônia de corais moles, onde esse grupo faz parte dos anthozoários, que são quinidários que não têm a fase medusoide. Nós temos os pólipos em cima de um corpo colonial carnoso, a raques, e como a gente pode observar, aqui tem uma estrutura de fixação da colônia, um pedúnculo, que se insere nesse ambiente mole. Vamos retirar então o indivíduo. Aqui dá para ver na extremidade do pedúnculo uma área que está alargada, que é uma espécie de âncora. Ela enfia na areia e depois alarga e ancora a colônia. Sobre a raques nós temos os pólipos, que depois em laboratório a gente vai ver em detalhe. Bom, aqui a gente tem uma colônia de pólipos, onde existe um corpo colonial, essa raques aqui, e aqui essas estruturas branquinhas são os pólipos, né? São bem pequenos, são inúmeros pólipos. Então esses são quinidária do grupo dos anthozoários, que se caracterizam por não apresentar a fase medusoide. Como representante de um pólipo solitário,
de um antozoário, nós temos aqui a anêmona do mar, onde podemos ver a coluna, né, essa forma colunar. Na parte aboral, um disco pedal, que é de fixação. E na extremidade anterior, na extremidade oral, nós temos o disco oral com os tentáculos, como podemos ver, e no centro dessa estrutura, a boca. Aqui um exemplar, uma colônia de coral pétreo, como representante também de antozoário. Nos corais pétreos, os pólipos secretam tecas escléricas, tecas feitas de carbonato de cálcio. O conjunto dessas tecas é que formam esse exoesqueleto colonial e que nas grandes formações coralígenas vão formar as grandes barreiras de corais, os corais em franja. É o conjunto de várias espécies de corais pétreos que dominam essas formações coralígenas. A classe Scyphozoa se caracteriza por apresentar medusas grandes. Como podemos observar nessa medusa, as 4 bolsas gástricas dão, e os braços orais embaixo, dão essa simetria tetrarradial. Aqui as bolsas gástricas e a simetria tetrarradial são 4 planos de simetria que esse animal aceita. As medusas também podem apresentar tentáculos na borda da umbrella. A classe Cubozoa, com suas medusas de forma cuboide, tem como característica os tentáculos inseridos em ramos denominados pedálios. Aqui nós temos um detalhe do tentáculo, mostrando vários tentáculos saindo de um pedálio. Na classe Hydrozoa, a forma medusoide possui um tamanho bem reduzido. Aqui dá para ver as 4 canais radiais e no centro o manúbrio, onde temos a boca. São medusas diminutas. Na classe Hydrozoa nós também temos representantes de corais. No caso aqui, os corais fogo são corais hidrozoários, são estruturas polipóides de hidrozoários que secretam um esqueleto calcário comum a toda a colônia. Esses poros que a gente pode observar, em cada poro desse existia um pólipo, né? Existem 2 tipos de pólipo. Aqui um pólipo, um gastrozoide, e cada gastrozoide é cercado por dactilozoides, que são zoides defensivos. Um grupo bastante curioso de quinidárias são as caravelas portuguesas. A caravela portuguesa apresenta na mesma estrutura tanto a estrutura de pólipo quanto a estrutura de medusa. Na parte superior a gente tem aqui essa boia, chamada pneumatóforo, que é uma medusa modificada. Na parte inferior nós temos os pólipos que se prendem a ela. Aqui tem 3 tipos de pólipo. Um pólipo nutritivo, um pólipo reprodutivo e um pólipo defensivo. Os pólipos defensivos, eles formam longos tentáculos. E a característica de quinidária que aparece em todos eles é a presença daquela célula urticante que, na caravela portuguesa, tem uma toxicidade bastante grande, causando acidentes, inclusive com seres humanos.